Queridos irmãos, hoje celebramos a festa, a grande solenidade de Pentecostes, em que a igreja comemora o derramamento do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os apóstolos reunidos em oração no cenáculo, para inaugurar o tempo da igreja. A festa de Pentecostes já existia, era um grande dia solene. Tinha um significado agrícola, ao qual foi acrescido o significado judaico. O significado agrícola é porque no hemisfério norte, o inverno, na medida em que caía, dava origem à primavera. A terra, molhada pela neve, se tornava fértil. Então, logo no início da primavera, era possível lançar a primeira semeadura, de tal modo que na primeira lua cheia da primavera, celebrava-se a festa da Páscoa, ou seja, a festa das primícias, porque se apresentavam a Deus como sacrifício os primeiros brotos da terra. Em Israel, essa festa ganhou um significado religioso, porque pela salvação dos primogênitos de Israel, na noite em que Deus passou pelo Egito, exterminando todos os primogênitos, as primícias de Israel estavam poupadas. E essas primícias eram apresentadas a Deus no templo, alguns dias, 40 dias após o seu nascimento, para serem resgatadas. 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa de Pentecostes. Ora, a festa de Pentecostes já não era mais a festa das primícias. Apresentavam-se a Deus os frutos da colheita. Por isso era a festa dos frutos. Era uma grande festa. Era uma festa que talvez, se nós tivéssemos que comparar a alguma festa brasileira, nós tivéssemos que dizer que é como se fosse a festa do carnaval. Claro, sem os excessos. Chegando aqueles carros carregados de colheitas, fartura por todo lado, alegria, ação de graças, comemoração. Deus sendo bendito por tudo aquilo que tinha acontecido ao longo daquele ano. As pessoas se reencontrando, se abraçando, celebrando a possibilidade de continuar. Em Israel, essa também era a festa da entrega dos mandamentos a Moisés. Quando no alto do Monte Sinai, Deus lhe outorga a lei, que é o grande fruto, que é a grande colheita que o povo de Israel recebe da parte de Deus. Portanto, o Espírito Santo escolhe para vir num dia de grande solenidade, no momento em que na cidade de Jerusalém, reuniram-se diversas nações da terra. A primeira leitura diz que estavam lá partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, capadócios, outros oriundos do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, da Líbia, de Cirene, romanos, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. 17 nações.
Acreditava-se que havia 17 tipos de peixes naquele tempo. Quando nós vemos a pesca milagrosa no final do Evangelho de São João, se faz referência a isso, porque 17, quando cada uma das unidades são somadas, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 17, dá 153. Então esses 17 estão aqui representando a humanidade toda. É a colheita que acontece. É a colheita que retira os homens do mundo. Deus, Espírito Santo, escolhe chegar assim. Ele escolhe vir desse modo, ressignificando a festa de Pentecostes, para que ela seja a festa da sua chegada, a festa do seu derramamento. A terceira pessoa da Trindade começa a sua missão neste dia, na cidade de Jerusalém. Isso foi proposital. Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém até que se cumpra a promessa. E desça sobre vós o Espírito Santo e sejais revestidos de poder. Por quê? Porque o Espírito Santo quer chegar, não de modo discreto, ele quer chegar escandalosamente. O texto diz que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar quando chegou o dia de Pentecostes. E de repente veio do céu um grande barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Quer dizer, não é que veio uma ventania, veio barulho como de uma grande ventania. Então apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Então imaginem que de repente se faça um barulho tão grande que toda a cidade de Osasco escute o barulho que acontece aqui. E não apenas isso. Este barulho é tão estrondoso que todo mundo vem para cá para ver o que está acontecendo. Ninguém consegue ficar em casa, ninguém consegue ficar parado. Em outras palavras, o Espírito Santo escolhe chegar com toda a evidência, de uma maneira ruidosa, de uma maneira extremamente ostensiva, para chamar a atenção mesmo, de propósito, ressignificando a festa de Pentecostes. Queridos irmãos, isso é muito importante, porque nós estamos vivendo dias de grande estrondo, mas não de um estrondo de Deus. O estrondo de coisas humanas. Se nós ligamos a televisão, só se fala em pandemia, parece que sobe, parece que desce, vacinas.
parece que distribuem, parece que não distribuem. O mundo inteiro sendo mobilizado por isso, abuso de autoridade por todo lado. Uns exagerando mais, outros exagerando menos. Uns abusam da autoridade para controlarem os cidadãos, outros para mudarem a fé, outros para alterarem a estrutura da sociedade, outros para mexerem na igreja. Um negócio inacreditável. Mas o pior, esses dias eu vi a entrevista de uma pessoa da igreja, um filósofo lhe perguntava se haveria a possibilidade de uma leitura religiosa da pandemia. Em outras palavras, aonde é que está Deus na pandemia? E esse irmão dizia, não há possibilidade de uma leitura religiosa. É um vírus, então tem que se distribuir a medicação, o tratamento necessário, mas não cabe aqui nenhuma leitura religiosa, cabe apenas uma leitura científica. A imposição desse suposto paradigma científico se vem fazendo há 300 anos contra a fé, tirando da fé o direito de manifestar-se, tirando do Espírito Santo o direito de significar as coisas. Então, o que acontece? Parece que os homens de igreja, para serem racionais, ponderados, equilibrados, para se mostrarem coerentes, para não serem ridicularizados, têm que renunciar a falar de Deus e da palavra e precisam se acomodar aos cânones da ditadura cientificista. Então, dar explicações apenas humanas, químicas, apenas carnais, apenas farmacêuticas para todos os problemas. Porque isso parece ser sensato, isso parece ser equilibrado. Mas a pergunta é, o que Deus está querendo nos dizer com essa pandemia? O que o Espírito Santo está querendo falar conosco? As pessoas estão se convertendo mais? Os homens estão com mais fervor nesses dias? Estão com mais temor de Deus? Estão com o coração quebrado ou não? Ou vão continuar abusando, vão continuar usando a sua liberdade, não para seguir o Espírito Santo? E é impressionante, porque muitos, queridos irmãos, estão passando por esta fase da pandemia como uma verdadeira fase de desmascaramento da falsa devoção. Por quê? Porque quando é o momento do fervor sentimental, quando é a hora de cânticos, aclamações, de igreja cheia, de rebuliço, de euforia, então estão ali. Vem. Então, de repente, vem o Espírito Santo e acaba com tudo. Algumas pessoas dizem, mas nós precisamos ser animados, nós precisamos fazer as coisas de um jeito eufórico, nós precisamos voltar àqueles sentimentos todos de grande exultação. Para quê? Se isso não produz fé e mudança de vida. Se isso não causa uma verdadeira transformação espiritual, porque o Espírito Santo não desce em Pentecostes para deixar as coisas como elas estavam antes,
O Espírito Santo não nos vem para entreter, Ele é Deus. Ele vem para nos transformar, para causar em nós uma mudança verdadeira. A verdade é que este tempo de pandemia fez um juízo na casa de Deus. Quem ama ao Senhor de verdade, e mesmo nos tempos em que as águas baixam, em que a maré baixa, estão com o coração dependente do Senhor, e aqueles que apenas precisam de entretenimento religioso. No fundo, para insuflar o seu ego. Quantos, queridos irmãos, deixaram de falar da palavra para falar sobre meros cuidados higiênicos, que são importantes no contexto em que estamos vivendo, mas que não substituem a verdadeira higiene da alma, que é o afastamento do pecado. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a fazer entender que Jesus é o Senhor em tudo isso que nós estamos vivendo. Ele é o Senhor. Ele é o Espírito do Filho. Ele é o Espírito que glorifica o Filho e, portanto, que nos faz ver Jesus exaltado sobre tudo isso. Uma purificação verdadeira acontecendo. As pessoas precisam acordar. As pessoas precisam acordar para entender aquilo que o Espírito Santo está falando. Queridos irmãos, no Evangelho, São João nos diz que depois de saudar os apóstolos com shalom, com a paz, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Na verdade, a melhor tradução do grego seria: soprou dentro deles e disse: recebei o Espírito Santo. Soprar dentro, o que significa isso? É como quando você pega uma flauta e você sopra dentro da flauta. É como Deus fez com Adão no dia da sua criação. Formou Adão do pó da terra, modelou-o e depois soprou dentro de suas narinas o Espírito vivificante. Jesus quer soprar o seu Espírito dentro de nós, não apenas sobre nós. Ele quer soprá-lo dentro. E isso acontece através de uma séria vida de oração. Sabe qual é o problema? Sabe por que as pessoas estão se deixando interpretar pela pandemia, ao invés de interpretar a pandemia pelo Espírito Santo? Sabe por que está tudo invertido? Sabe por que ninguém está entendendo nada? É porque ninguém permanece dentro do cenáculo em oração, perseverando com Maria Santíssima e os apóstolos, e deixa o Senhor Jesus soprar dentro deles o Espírito Santo. Esse é o problema. As pessoas querem o Espírito soprando pelo lado de fora. Elas não entendem que o sopro acontece do lado de dentro. O sopro acontece porque ele se manifesta, ele toma
conta, ele se apropria, ele assume a direção, ele se torna o protagonista da nossa vida interior. Esses dias eu via o que está acontecendo na Índia, o caos pelos mortos, pelo coronavírus. Você sabe o que os indianos estão fazendo? Eles estão jogando fora os seus falsos deuses, os seus ídolos, no meio da rua. Caminhões e caminhões, tratores e tratores, pegando aqueles ídolos para jogar fora. Revoltados, muitos habitantes pegando aquelas estátuas enormes de Shiva, daqueles outros deuses, jogando dentro dos rios. Isso está acontecendo. Como eu queria que os homens daqui, movidos pelo Espírito Santo, começassem a jogar fora os seus falsos deuses, a jogar fora o seu pecado, a jogar fora aquilo que os afasta de Deus, a bloquear quem precisa ser bloqueado, a deixar de lado aquilo que precisa ser deixado de lado, a se afastarem de quem é preciso ser afastado. Nós precisamos nos converter. O Espírito Santo quer produzir isso em nós. E nós não precisamos ficar com medo de não entendê-lo, porque ele nos faz entendê-lo em nossa própria língua. O Espírito Santo sabe se explicar como ninguém. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Essas petições nos fazem colocar o nosso coração rendido aos pés do Espírito Santo. Que nós possamos adorá-lo como nosso Deus que Ele é. Que nós possamos viver com Ele. Que nós tenhamos amor por Ele, atenção para com Ele. Queridos irmãos, nós precisamos do Espírito Santo queimando em nossos corações, fluindo em nós, movendo-se em nossas almas. Que nós não o defraudemos mais. Chega. Quantos atrás de sentimentos acabam defraudando o Espírito de Deus e frustrando as suas operações e abandonando a obra da santificação, porque estão atrás de si mesmos. Não enganemos mais o Espírito Santo, não sejamos mais indiferentes para com Ele. Paremos de brincar com o Espírito Santo. Diz São Paulo, não apagueis, não entristeçais o Espírito Santo. Será que nós nos arrependemos de termos feito isso? Ele é tão bom, é tão doce, tão amável, tão precioso, é tão querido. Ele quer nos santificar verdadeiramente.
que nós o possamos honrar com o nosso coração verdadeiramente devotado à sua obra em nossa vida.